Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre perguntas com o verbo to be. Como fazer perguntas utilizando o verbo to be. Então, eu já pergunto para vocês, você já sabe fazer perguntas utilizando o verbo to be? Se você tiver que perguntar e usar o verbo, você sabe? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí você pode acessar então a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login, a sua senha, vai acessar o nível 1, unidade 1, lição 4, e a parte da gramática, então, perguntas com o verbo to be, que é essa terceira atividade que nós temos ali nessa lição. É sempre muito importante que você acesse a plataforma e realize as atividades, assim você vai treinar esse conteúdo, vai ouvir, vai falar, vai repetir, e com isso você vai aprender, ok? Então, gente, nós vamos estudar aqui como formular perguntas de sim ou não utilizando o verbo to be. Então, se a pergunta for com respostas possíveis de sim ou não, a gente vai colocar o verbo antes da pessoa no começo da frase. Então, a gente já viu como se faz uma frase afirmativa. Se eu quero passar ela para o interrogativo, eu coloco o verbo to be antes da pessoa. Lembre-se de colocar a interrogação lá no finalzinho da frase. Por exemplo, a frase afirmativa, he is a student, ele é um aluno. Como ficaria na forma de pergunta? Is he a student? Ele é um aluno? They are new, eles são novos. Are they new? Eles são novos. Veja que eu apenas coloquei o verbo to be na frente da pessoa, na frente do sujeito. You are busy, é uma afirmação. Como eu faço pergunta se eu quiser saber se a pessoa está ocupada? Eu pergunto então, are you busy? E aí, para respostas curtas para essas perguntas, porque normalmente quando a gente faz essas perguntas de sim ou não, elas exigem uma resposta curta, composta por yes ou no e seguida da pessoa com o verbo to be. Se for com sim, a gente não faz a contração lá no final. Então, se a resposta curta for afirmativa, a gente não vai abreviar o final, tá? Olha só o exemplo. Is he a student? Ele é um aluno? Yes, he is. Eu não posso abreviar ou contrair o he com is no final ali. Is she new? Ela é nova? No, she isn't. Não, ela não é. Is it 5551212? Eu estou perguntando, o número do telefone é esse? No, it's not. Não, não é. Are they busy? Eles estão ocupados? Yes, they are. Sim, estão. Are they okay? No, they aren't. Eles estão bem? Não, não estão. E aí a gente tem aqui, ó, algumas perguntinhas que a gente vai utilizar o advérbio antes. Esses advérbios são as palavrinhas interrogativas. Quando a gente utilizar os advérbios para fazer a pergunta, eu não vou conseguir responder com sim ou não, tá? Então veja aqui que a gente tem alguns exemplos aqui, ó, com o advérbio how e what. Compare que o advérbio vem antes e ele é seguido do verbo to be. Então a gente vai iniciar a frase com ele. Por exemplo, what's your name? What é um pronome interrogativo que a gente usou antes do verbo is. How are you? Como você está? Também a mesma coisa. What's your telephone number? Usamos o what's antes do is. Qual é o seu número de telefone? Ou então, what's your last name? Qual é o seu sobrenome? Percebam que todas essas perguntas eu não consigo responder com sim ou não, certo? Bom, alunos, nesse vídeo nós falamos sobre perguntas utilizando o verbo to be. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!